Bem-vindos! Hoje, a gente faz aqui uma análise detalhada, um mergulho nas projeções macroeconômicas e de mercado também, né? Tentando mapear aí o cenário de 2025 até 2028. Temos em mãos, assim, uma compilação bem robusta de relatórios, desde o Boletim Focus do nosso Banco Central até gigantes globais como o Banco Mundial, FMI, Goldman Sachs, JP Morgan, e também análises locais importantes, como as do Itaú BBA. Exato. E o quadro geral que essas fontes pintam? Bom, eles sugerem um mundo que está desacelerando, a inflação ainda parece resistente, né? E temos também como pano de fundo as tensões geopolíticas. Um protecionismo crescente que está meio que redesenhando o comércio global. Isso. E a nossa missão aqui é tentar extrair as conclusões mais importantes, sabe? As tendências-chave dessas projeções. Entender os riscos e o que tudo isso pode significar, né? Principalmente para o Brasil, claro. Vamos começar então pelo panorama global. Como é que está o ritmo da economia mundial? O que está influenciando isso? Olha, os números eles não deixam muita dúvida. A expectativa é de um crescimento global mais lento mesmo. Se a gente olhar para 2025, instituições como o Banco Mundial, o FMI, eles colocam a expansão mundial numa faixa bem modesta, algo entre 2,3% e 3,3%. Uhum. E os relatórios são bem consistentes em apontar as causas, né? A gente vê mais barreiras comerciais surgindo, um clima geral de incerteza política pesando nas decisões. Exatamente. Esse fenômeno que as fontes descrevem é o que muitos chamam de fragmentação global. Na prática, o que isso significa? Significa que as cadeias de produção, de fornecimento, que antes buscavam tipo a máxima eficiência global, agora elas estão sendo reorganizadas, muitas vezes por critérios políticos ou de segurança nacional. É quase como se o mundo tivesse se dividindo em blocos, sabe? Entendi. Uma reconfiguração forçada, de certa forma. Isso. E claro, isso freia o comércio, freia o crescimento econômico, e essa fragmentação tem impactos bem diretos. Por exemplo, nas commodities, veja o caso do minério de ferro. O Itaú BBA revisou as projeções para baixo. Eles esperam um preço médio de US$ 99 por tonelada em 2025, mas caindo progressivamente até US$ 85 lá em 2028. Uma queda considerável. E a razão principal seria a China. Principalmente, sim. A razão apontada é uma expectativa de menor produção de aço na China, que é a grande consumidora global, né? Isso reflete tanto a desaceleração interna chinesa quanto essas mudanças globais que a gente está falando. E, como se não bastasse a demanda mais fraca, tem também um fator pelo lado da oferta pressionando os preços. Ah, é? Qual? Uma das fontes menciona a retomada da produção da Samarco, aqui no Brasil. Eles têm uma meta bem ambiciosa de atingir entre 26 e 27 milhões de toneladas anuais até 2028. Nossa. Pois é, mais oferta, com demanda patinando, a conta geralmente fecha com preços menores, né? Faz todo sentido essa dinâmica do minério. Mas sabe o que me chamou a atenção nas fontes? É o contraste com o petróleo. A gente vive lendo sobre tensões no Oriente Médio, guerra na Ucrânia. Seria natural esperar preços pressionados para cima, certo? Sim, a lógica inicial seria essa. 67 e 78 dólares por barril. E algumas projeções chegam a apontar 60 dólares em 2028. A IAA americana, Agência de Informação de Energia, por exemplo, prevê 66 dólares já para 2026. Como é que se explica isso? Meio contraintuitivo, né? É uma ótima pergunta. E a análise do JP Morgan, que é citada nas fontes, oferece uma perspectiva bem interessante sobre isso. Eles argumentam que o mercado de petróleo parece estar, hoje, menos vulnerável a esses choques de oferta geopolíticos do que era no passado. Menos vulnerável, por quê? A razão fundamental seria o crescimento robusto da produção em países que não fazem parte do cartel da OPEP+, sabe? Como os Estados Unidos, com o shale óleo, o Canadá e o próprio Brasil, com o pré-sal. Essa produção adicional funciona como um amortecedor, entende? Ah, claro. Uma espécie de colchão de liquidez. Exato. Ou seja, mesmo que haja uma interrupção no fornecimento em alguma região crítica, existem outras fontes capazes de compensar, pelo menos parcialmente. O ponto crucial aqui, o insight fundamental que emerge dessa análise, é como a estrutura de base do mercado, quem produz e quanto pode, estar se tornando mais relevante para a formação de preços do que os eventos geopolíticos de curto prazo.
É uma mudança de paradigma importante. Fascinante essa leitura sobre o petróleo. Realmente mostra como essas dinâmicas de fundo podem ser mais fortes que o ruído do dia a dia, né? Uhum. E falando nessas dinâmicas globais, como essa desaceleração geral se reflete nas projeções para as principais economias do mundo? EUA, China, zona do euro. Bom, o cenário é de moderação generalizada, mas com algumas nuances. Para os Estados Unidos, as fontes projetam um crescimento mais contido, algo na faixa de 1,7% a 2,2% em 2025, e depois uma certa estabilização nesse ritmo mais baixo. Mais baixo, mas ainda positivo. Sim. Já a China, por sua vez, deve continuar sua trajetória de desaceleração estrutural. As projeções apontam para um crescimento de 4,5% em 2025, caindo para algo em torno de 4,0% nos anos seguintes, 2027 e 2028. Ainda são números altos, mas a tendência é clara de desaceleração. Exatamente. E a zona do euro parece enfrentar um cenário assim mais desafiador. O crescimento previsto para 2025 é bem baixo, na faixa de 0,9% a 1,1%, e apenas uma recuperação modesta depois disso. Certo. E, em meio a esse cenário de crescimento global mais fraco, as fontes também mencionam uma tendência de enfraquecimento do dólar americano. Falaram algo do índice DXY. Sim, mencionam. Há projeções de queda para o índice DXY, aquele que mede a força do dólar contra uma cesta de outras moedas fortes. E isso faria sentido, talvez, com o mercado antecipando cortes de juros nos Estados Unidos em algum momento, ou só o crescimento mais distribuído. Exatamente. Acho que são os dois fatores. A expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, possa eventualmente cortar juros, somada a esse crescimento global um pouco mais distribuído, ainda que lento, tende a tirar um pouco da força do dólar, conforme apontado em algumas análises. Claro, isso é sempre uma projeção média, né? Câmbio é volátil por natureza. Sem dúvida. Bom, então temos esse quadro global. Crescimento menor, inflação ainda presente, fragmentação comercial, dólar talvez mais fraco. Vamos agora trazer a lupa para o Brasil, usando os dados do Boletim Focus, que compila as expectativas do mercado financeiro local. O que a gente vê? A primeira coisa que salta aos olhos são as projeções para a nossa taxa básica de juros, a Selic. Sim, as projeções da Selic desenham uma trajetória bem particular. O mercado espera que a taxa comece 2025 ainda num patamar bastante elevado, 15% ao ano. 15? Nossa! Pois é. Depois haveria uma queda gradual, 12,50% em 2026, 10,50% em 2027, chegando a 10% somente lá em 2028. São níveis ainda muito restritivos para a economia, né? Muito. E aí vem o paradoxo, porque quando a gente olha as projeções para a inflação, por IPCA, o cenário parece mais benigno. O mercado espera que a inflação convirja para a meta do Banco Central. Uhum. As projeções são de 4,86% em 2025, caindo para 4,33% em 2026, 3,97% em 2027 e 3,79% em 2028. Quer dizer, a inflação cederia bem antes e mais rápido do que os juros. A pergunta que fica é, se a inflação está projetada para se comportar, para voltar para a meta, por que o mercado aposta que o Banco Central vai manter a Selic tão alta por tanto tempo? Qual é o elo perdido nessa equação? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é o cerne do dilema da política econômica brasileira que as fontes destacam. É o clássico trade-off, ou seja, aquela escolha difícil entre controlar a inflação ou as expectativas sobre ela e estimular a atividade econômica. E o fator que parece pesar decisivamente para justificar essa cautela toda do Banco Central, mesmo com a inflação corrente e futura dando sinais de alívio, é a persistente incerteza fiscal. Essa é a expressão que aparece repetidamente nas análises. Incerteza fiscal. Na prática, o que isso significa segundo as fontes? Medo do governo gastar demais. Basicamente, sim. Significa que os agentes de mercado, os investidores, olham para as contas do governo e não têm confiança de que a trajetória da dívida pública está sob controle. Uma das fontes aponta uma discrepância crucial que ilustra bem isso. Para 2026, o mercado, via Boletim Focus, projeta que o governo ainda terá um déficit primário, ou seja, vai gastar mais do que arrecada, antes de pagar juros, da ordem de 0,6% do PIB.
Déficit de 0,6%? Isso. Só que a meta oficial do governo para esse mesmo ano é de um superávit primário de 0,25% do PIB. Nossa, a diferença é enorme. Quase 1% do PIB de diferença entre a meta e a expectativa do mercado. Exatamente. Essa diferença gigantesca mina a credibilidade da política fiscal. E quando a âncora fiscal é percebida como frágil, o Banco Central se sente obrigado a usar a única ferramenta que lhe resta com mais força: manter os juros elevados. É para compensar esse risco percebido e manter as expectativas de inflação ancoradas, sabe? É como se o juro alto fosse um prêmio exigido pelo mercado devido à desconfiança na gestão fiscal. Entendi. A questão fiscal funciona como uma espécie de freio de mão puxado para a queda dos juros, mesmo que a inflação esteja melhorando. É isso? É uma ótima analogia, exatamente isso. E o que eu acho fascinante e que uma das fontes menciona meio de passagem é uma possível conexão internacional inesperada nesse quebra-cabeça. Ah, é? Conta mais. A análise sugere que as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos sobre certos produtos poderiam indiretamente acabar ajudando a política monetária aqui no Brasil. Como assim? Tarifas americanas ajudando o BC aqui. Parece estranha, né? Mas a lógica seria, ao dificultar algumas exportações brasileiras ou encarecer bens importados que a gente usa na produção, essas tarifas poderiam ter um efeito de esfriar um pouco a atividade econômica doméstica, e isso, por sua vez, ajudaria a conter a inflação, aliviando um pouco a pressão sobre o Banco Central. É um exemplo curioso de como as políticas de um país podem gerar efeitos colaterais em outros, de maneiras não óbvias. É uma conexão surpreendente mesmo. Interessante. E qual a consequência direta dessa perspectiva de juros altos por mais tempo para a nossa economia real, para a atividade econômica? A consequência mais direta apontada nas fontes é a limitação do crescimento do nosso Produto Interno Bruto, PIB. Com crédito caro, incerteza elevada, as empresas investem menos, as famílias consomem com mais cautela. O básico, né? Juro alto, segura a economia. Exato. Por isso, as projeções de crescimento para o Brasil são bastante modestas. Ficam ali na faixa entre 1,86% e 2,18% para 2025 e 2026. É um crescimento baixo para um país emergente com as nossas necessidades. Bem baixo mesmo. E o câmbio? O que o Focus projeta para o real frente ao dólar? Nesse ambiente, as projeções para o câmbio real-dólar, também do Focus, indicam uma trajetória de leve desvalorização da nossa moeda, saindo de uma média de R$ 5,59 por dólar em 2025 para 5,80 lá em 2028. Então, uma desvalorização gradual. Isso. A combinação de juros altos aqui, mas também juros ainda elevados lá fora e a nossa questão fiscal. Tudo isso parece pesar sobre o real. Certo. O cenário macro brasileiro é desafiador, com essa trava fiscal limitando o potencial. Mas como todo esse quadro, global e local, se traduz para o desempenho esperado dos diferentes mercados e ativos? É aqui que as projeções começam a mostrar caminhos bem divergentes, né? O que pode ser interessante para quem investe. Vamos começar lá fora, pelas bolsas americanas. O que se espera para o S&P 500? Nos Estados Unidos, as fontes mostram um quadro meio misto. Para o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas, as projeções apontam para uma alta moderada em 2025. As médias ficam ali entre 6.300 e 6.666 pontos. Os motores dessa alta seriam a aposta contínua em setores ligados à inteligência artificial, que tem sido um grande tema, né? E uma certa resiliência que a economia americana demonstrou recentemente. Continua a aposta em tech, então. Mas parece haver uma aposta diferente para as empresas menores, não é? O Russell 2000. Sim, e isso é curioso. Algumas análises destacam o potencial do Russell 2000, que é o índice das empresas americanas de menor capitalização, as small caps, para ter um desempenho superior ao S&P 500, especialmente no período pós-eleições presidenciais. A lógica apresentada nas fontes é que essas empresas menores tendem a ser mais focadas no mercado doméstico americano. Então elas sofreriam menos com guerras comerciais e dólar volátil. Exato. Seriam menos afetadas por eventuais guerras comerciais, tarifas ou flutuações fortes do dólar. Além disso, poderiam se beneficiar mais diretamente de políticas de estímulo à produção local.
A projeção média para o Russell 2000 em 2025 gira em torno de 2.668 pontos. É uma aposta num desempenho relativo melhor do doméstico versus o global dentro do próprio mercado americano. Interessante essa diferenciação. E trazendo para o Brasil, qual é a expectativa para a nossa bolsa, o Ibovespa? As projeções indicam o quê? Média entre 150 mil e 155 mil pontos. É um potencial de alta em relação aos níveis atuais, claro. Mas sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. Mas aqui entra novamente a questão que a gente discutiu antes, a fiscal. O Itaú BBA, por exemplo, numa de suas análises, faz um alerta importante. Mesmo que o valuation, ou seja, a percepção de preço das ações brasileiras, pareça atrativo quando comparado a outros mercados, o apetite limitado do investidor estrangeiro funciona como um freio. E por que esse apetite está limitado? O risco fiscal e o juro lá fora. Justamente, o risco fiscal percebido no Brasil e o fato de os juros lá fora ainda estarem em patamares elevados, oferecendo alternativas de investimento consideradas mais seguras. Então, falta aquele fluxo de capital internacional mais robusto para impulsionar o Ibovespa de forma mais significativa, apesar do preço das ações parecer descontado. Fica meio barato, mas ninguém quer comprar muito. Entendi. Faz sentido. O cenário local acaba contaminando a percepção de valor da bolsa, mesmo com preços baixos. E nesse ambiente de incerteza global e desafios locais, imagino que alguns ativos considerados como proteção ganhem destaque nas projeções. Ouro, por exemplo. Exatamente. O ouro e, de forma semelhante, a prata parecem reafirmar seu papel clássico de reserva de valor nesse contexto. As projeções para eles são notavelmente otimistas. Otimistas quanto? Bastante. Para o ouro, a média de preço esperada para 2025 é de $3.100 por onça, e com uma trajetória ascendente que poderia levar a $4.500 lá em 2028. Uau! E a prata? Para a prata, a média em 2025 ficaria entre $38 e $40 por onça, mas com algumas análises apontando potencial para picos bem mais elevados nos anos seguintes. E o que estaria por trás desse otimismo todo com os metais preciosos? Além da incerteza geral. As fontes apontam para uma combinação de fatores. Primeiro, as próprias tensões macroeconômicas e geopolíticas que a gente já mencionou, a incerteza gera busca por segurança, né? Segundo, parece haver uma crescente desconfiança em relação às políticas monetárias e fiscais de grandes governos. Isso leva investidores a buscar ativos fora do sistema fiduciário tradicional. Uma fuga para o real ou para o tangível. Algo assim. E um terceiro fator muito relevante é a compra contínua e significativa de ouro por parte de vários bancos centrais ao redor do mundo. Eles estão ativamente diversificando suas reservas internacionais, reduzindo a dependência do dólar. E o ouro é o ativo preferencial para isso. Exato. Essa demanda estrutural dos bancos centrais dá um suporte importante aos preços. Não é só o investidor pessoa física ou o fundo de investimento. Entendi. Faz muito sentido. E do outro lado do espectro de ativos, o que as fontes dizem sobre os criptoativos? Bitcoin, Ethereum, as projeções aí também são otimistas ou é outra história? São mais do que otimistas, são bastante ambiciosas, segundo as fontes compiladas. Para o Bitcoin, a projeção média para 2025 é de $200 mil. $200 mil. Sim, podendo chegar a $500 mil em 2028. Para o Ethereum, ou a segunda maior criptomoeda, a média projetada é de $7.500 em 2025, com um potencial para alcançar $25 mil em 2028. São números realmente impressionantes. O que sustentaria projeções tão elevadas assim? Seria apenas a continuação da especulação que a gente viu em outros ciclos? Então, a narrativa que as fontes descrevem mudou um pouco. O que parece sustentar essas projeções mais recentes é menos a especulação de varejo, aquela mais individual, e mais a crescente adoção institucional. Ah, a entrada dos grandes jogadores. Exatamente. O lançamento e o sucesso dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos foram um marco, né? Abriu as portas para grandes investidores institucionais alocarem o capital de forma regulada. Além disso, a gente vê notícias de empresas e fundos de investimento adicionando Bitcoin aos seus balanços ou portfólios.
Essa entrada do capital institucional cria um novo vetor de demanda potencialmente muito maior e mais estável do que a demanda individual que impulsionou os ciclos anteriores. Entendi. A base de compradores está mudando, se tornando mais robusta. Isso. E há alguma diferença na tese de investimento entre Bitcoin e Ethereum, segundo essas análises, ou é tudo cripto? Sim, as fontes fazem uma diferenciação interessante. O Bitcoin parece estar se consolidando cada vez mais na narrativa de reserva de valor digital, ou até mesmo uma espécie de reserva estratégica nacional alternativa, por causa da sua escassez programada, da descentralização, o ouro digital. É uma analogia comum. Já o Ethereum, embora também tenha valor como ativo, ganha força com base na sua utilidade. A rede Ethereum é a plataforma dominante para o ecossistema de finanças descentralizadas, o DeFi. Que busca recriar serviços financeiros sem bancos. Isso, e também para emissão de stablecoins, aquelas moedas digitais lastreadas em moedas fiduciárias e outros aplicativos baseados em blockchain. Além disso, o Ethereum recentemente obteve um pouco mais de clareza regulatória nos Estados Unidos, o que também impulsiona o seu potencial de uso e, consequentemente, de valor. Então, um é mais reserva de valor, o outro mais plataforma de utilidade. De forma simplificada, sim, e isso levanta uma questão importante que as fontes tangenciam, como o papel desses ativos digitais está evoluindo. Eles estão deixando de ser apenas um investimento alternativo, meio exótico, para se tornarem parte integrante das estratégias de portfólio institucionais e até mesmo de reserva de valor para além dos indivíduos. É um desenvolvimento para a gente observar de perto nos próximos anos. Sem dúvida. Bom, então, se a gente fosse amarrar tudo isso que a gente discutiu, o que realmente importa reter dessa análise das projeções para 2025, 2028? Quais os pontos-chave? Acho que a gente pode resumir em 3 grandes blocos, né? Primeiro, o cenário global. Ele é desafiador. O crescimento econômico deve ser mais lento do que a gente estava acostumado e o mundo parece estar se tornando mais fragmentado, tanto no comércio quanto politicamente. Certo. O cenário externo é mais difícil. Bloco 1. Bloco 2, olhando para o Brasil, nosso grande desafio interno continua sendo a questão fiscal. Essa incerteza sobre as contas públicas limita nosso potencial de crescimento e impede uma queda mais rápida dos juros, mesmo que a inflação esteja convergindo para a meta. É o nosso calcanhar de Aquiles persistente, né? A trava fiscal. Entendido. E o terceiro bloco seria o dos mercados. Exato. Nos mercados, o que a gente vê é uma divergência clara de expectativas. As projeções sugerem que diferentes classes de ativos podem ter desempenhos bem distintos. Vimos o contraste entre ações globais, focadas em tecnologia, e ações americanas menores, mas voltadas para o mercado interno. Vimos o renovado interesse em metais preciosos, como ouro e prata, funcionando como portos seguros. E vimos a ascensão dos criptoativos, agora impulsionados pela adoção institucional. Ou seja, não parece haver uma aposta única. O cenário parece exigir mais seletividade. Não dá para comprar tudo e esperar subir. Acho que não. Fica muito claro ao analisar todas essas fontes que estamos diante de um quadro complexo, cheio de variáveis interconectadas. Juros globais, comércio, políticas locais, inovações tecnológicas. E que as projeções são apenas um guia em meio a muitas incertezas. Uma conclusão sintética que parece emergir é que a forma como as forças macroeconômicas globais, juros lá fora, dinâmica do comércio, vão interagir com as nossas escolhas de política doméstica, especialmente a fiscal aqui dentro, vai ser a chave para definir a trajetória brasileira nos próximos anos. Essa interação é o ponto nevrálgico que as projeções tentam capturar, né? Perfeitamente colocado. A dinâmica central será essa interação entre o externo e o interno, e a nossa capacidade, principalmente na gestão fiscal, de navegar essas águas turbulentas. Bom, e para fechar nossa conversa, acho que vale deixar aqui uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco mais. Considerando essa teia complexa de fatores globais e domésticos projetados até 2028, crescimento mundial moderado, juros que demoram a cair, no Brasil, fragmentação comercial,
a sombra da incerteza fiscal por aqui e o surgimento ou consolidação de novas classes de ativos como o cripto e o papel reforçado do ouro, como as estratégias de investimento, sejam elas pessoais ou empresariais, poderiam se adaptar para navegar melhor nesse cenário de incertezas mapeado pelas fontes. É uma questão para continuar a explorar, né? Com certeza. É a pergunta essencial para os próximos anos. Exato. Obrigado por nos acompanhar nesta análise aprofundada.